anos JK foram os anos em que o Brasil respirava uma liberdade supostamente ad eterno, né? Quer dizer, parecia que que o Brasil começava uma era muito bonita de grandes esperanças, de grandes construções. Brasília estava sendo feita e subterraneamente surgia uma nova concepção da liberdade brasileira, que era a força de expressão que nós tínhamos conquistado, a possibilidade de dizer as coisas abertamente e claramente. Ali era um elo da nossa cultura muito forte, muito poderoso, muito animador para o futuro da cultura brasileira. Antes da saída de Juscelino, explode a Bossa Nova, finalmente, no mercado, e foi um sucesso extraordinário, tinha tudo a ver com o governo Juscelino, tinha tudo a ver com uma realidade brasileira que se vivia na época um pouco sonhadora, um pouco romântica, uma época bastante lírica. O meu disco principal foi o primeiro, porque continham músicas minhas, e dentro delas eu quis especificar bem a música Zelão, que virou uma espécie de marco de uma nova coisa que viria a surgir na música brasileira, para descontentamento do pessoal da Bossa Nova, porque eles não... Era uma música que falava de morro, falava de barraco, falava da miséria, do fogo de um barracão só se cozinha ilusão, não sei o quê. Restos que a feira deixou e ainda é pouco só, mas assim mesmo Zelão dizia sempre a sorrir, que um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Choveu. Foi aí que o Zelão apareceu como uma dissidência da Bossa Nova e trilhou, de certa forma, encabeçou um movimento de música de contestação. Muitos se espelharam no Zelão, outros partiram para músicas do Nordeste. Aquele momento, então, retratava a angústia da sociedade ao descobrir o quanto estava avançada a miséria no Brasil. Esse era o espírito que, de repente, começou a ser revelado pela arte, assimilada pelo povo, que tomou consciência da sua própria realidade histórica. Então, ali se verificou que a arte tinha uma importância de transformação. Não na transformação dos problemas, mas na transformação das cabeças de entender esses problemas. A arte servia para elucidar, denunciava a problemática brasileira com um grande alcance emotivo, através do cinema, através do teatro, através da música e da própria luta dos estudantes. Na forma como Glauber se expressava, estava tudo sintetizado a respeito da nossa luta. Ele não tinha a radicalização do CPC e conseguia transmitir a maior problemática nacional, que era aquela coisa da fome, do Nordeste, tudo aquilo. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao sereno, me entrego só na morte, para a bela mão. Se entrega! A miséria do Nordeste continua existindo de uma forma brutal. Quer dizer, nunca governo nenhum conseguiu transformar aquilo. O sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. Falando isso que reporta ao momento em que Jango Goulart, inclusive, incitava a população atuante a desenvolver o seu pensamento, a denunciar tudo que pudesse denunciar e assumindo uma responsabilidade política revolucionária,
E a ideia do Django era realmente transformar o Brasil acabar com o capitalismo e transformar o país numa coisa, não diria comunista totalmente, mas socializante, né? Queria socializar o país. O governo, que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Bom, e aí a coisa culminou com aquela história da Central, aquele velho, aquele comício feito na Central do Brasil, e que então propiciou às Forças Armadas um golpe de Estado. E aí eu vi que a coisa tinha ficado um pouco preta demais, quer dizer, tinha começado alguma coisa para a qual eu não estava preparado para reagir. Ninguém tinha me dado um fuzil, ninguém tinha me ensinado que era para atirar e nem me disseram que eu ia sair atirando em qualquer coisa. E aí o pessoal começou a cair em si e verificar. Eu percebi perfeitamente naquele momento que nós estávamos numa canoa furada, quer dizer, se é revolução, você tem que se preparar para enfrentar o inimigo. E o nosso inimigo a gente enfrentava verbalmente, com a ação de conscientização na medida em que da nossa possibilidade. Então, aí, quando nós vimos a UNE pegando fogo e o nosso quartel-general indo para o brejo, de repente verificamos que alguma coisa havia morrido. Mas não o nosso espírito de luta, porque dali para diante o estudante brasileiro começou a agir até de uma forma muito mais violenta, compreendeu que a sua atitude era de sair às ruas e era de fazer o escândalo, mas demonstraram tanta coragem que houve mortes, houve aquele... Aí instalou-se a ditadura mesmo, né? Aprenderão, dominarei esta terra, botarei estas histéricas tradições em ordem, pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. Agora, o processo foi assim. A ditadura veio e botou o AI-5 na história, pintou a censura começou a proibir a inteligência, a burrice começou a subir, começou a crescer a burrice no país. Então, a arte brasileira, a partir do AI-5, começou a descobrir uma linguagem de reação contra a censura que pudesse superá-la, porque a censura era burra. Quer dizer, eles não entendiam, não tinham cultura nenhuma, era um pessoal que estava ali expressamente colocado para poder podar a cultura brasileira que fosse política. Então, você, para poder fazer alguma coisa, dizer alguma coisa que pudesse passar, você tinha que superar a inteligência daqueles censores, que eram uns idiotas totais. E aí as músicas, por exemplo, a arte nesse momento, ela foi o momento mais radical da arte, da arte de contestação.
Quer dizer, a música de protesto, os filmes do cinema novo ficaram mais radicais um pouco, até que instituíram o AI-5. E aí começou, morre não sei quem lá, o menino que eu fiz até uma música, o Edson Luiz, né, que foi assassinado no Calabouço, aí fiz a música do Calabouço, e outros fizeram outras tantas músicas muito importantes e tal, mas a música aí já não começou a não ter muita função no sentido da transformação. Quer dizer, como guerrilha, como reação às autoridades militares, não adiantava nada. Não adiantava tanto quanto não adiantou, não adiantaram as passeatas, dali a pouco era a passeata dos 100 mil. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar. Cala a boca, moço. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Cerradas portas do mundo, cala a boca, moço, e decepada canção. Cala a boca, moço. O AI-5 em 68 veio arrebentar com o tal elo cultural da nossa, o elo unificante da nossa cultura e da realidade brasileira também. Porque nesse momento começaram-se a exportar, exilar as grandes cabeças, foi preciso sair toneladas de cabeças importantes da nossa cultura, do nosso saber, da nossa política, e de repente a cultura começou a partir para isso, alienando completamente as cabeças que estavam esclarecidas para uma transformação. Porque quando acabou a ditadura, e que pintou a abertura, chamada abertura, parecia que o Brasil ia retomar o seu fôlego verdadeiro. Mas não. Os veículos de comunicação já estavam tão acostumados com aquele comportamento que não era possível mais fazer com que as gravadoras, que são multinacionais, passassem a exercer um papel de retomada da cultura brasileira. A elas não interessa isso, por várias razões, inclusive uma delas política mesmo, que é de não fazer com que o nosso povo se esclareça da sua própria cultura, porque quem se esclarece da sua própria cultura tem cidadania, é um sujeito emancipado, ele sabe o que é o seu país. Mas quando você fica copiando os outros, você não sabe qual é o seu país. Quer dizer, eu poderia estar me referindo cronologicamente até o fim da ditadura, depois a reabertura, mas é que é tudo uma coisa só. Ficou um lixo só, em decadência, cada vez mais fétido, cada vez mais insuportável e subornando as inteligências jovens do país, que estão cada vez sem entender por quê, que vão desgostando cada vez mais da sua cultura, que é mostrada por aí. Cada verso é uma semente no deserto de meu peito, e onde rompe a grama verde vou deitando desalento, no largo de alguma boca, no rasgo de algum sorriso, no gesto de algum lampejo, na rima de um improviso, nas curvas de uma morena, na reta do meu desejo. Eu acho que nós temos hoje condições
de transformar o país e de retomar todo o nosso processo e reatar finalmente esse tal elo perdido que eu estava falando dele há pouco. Quer dizer, eu acho que a gente tem condições nesse momento de tentar reatar esse elo. Porque os que estão fazendo verdadeiramente a música brasileira, desconhecidos do público, e com talento inimaginável, porque vocês imaginem, agora mesmo eu estava ouvindo falar no Yamandu, por exemplo. Você sabe quem é Yamandu? Talvez não saiba. Ou se sabe, talvez tenha visto ele por acaso aqui ou ali tocando um violão extraordinário. Não só como ele, mas você sabe quem é Ginga? Você sabe quem é Filó? Você sabe quem foi Sidney Miller? Ninguém sabe. Isso são os brasileiros. São os brasileiros que são as maiores cabeças musicais do país. Ninguém sabe quem são. Agora, se você fala nos nomes aí que andam por aí pela mídia, todo mundo sabe imediatamente quem é. E tudo medíocre. A decadência é de tal forma que está ficando assim uma coisa até ridícula para o país. É ridículo que o que nós temos como cultura hoje do país seja isso que as televisões estão mostrando. Não tenho mágoas, não precisa vir me consolar. Mágoas são águas, vão para o mar. Trago lembranças e essas eu não posso apagar. São a herança do meu caminhar. Se assim não fosse, eu havia de ser um poço. Estaria aqui só caroço, tropeço na ponta do pé. Quem vai pro fundo tem é que agitar o braço, tem é que apertar o passo, tem é que remar contra a maré. Tem um pressentimento e uma certa certeza de que, na verdade, vai haver um renascimento dessa cultura brasileira. E quando ela vier, ela vai vir com muita força, porque se houver, é como abrir a porteira de uma boiada. Eu acho que quando pintar esse estouro dessa boiada, ninguém mais segura a cultura brasileira. Tristeza mora na favela, às vezes ela sai por aí. Felicidade então, que era saudade sorrir. Brinco um pouquinho enquanto a tristeza não vem. Canta, canta, nasceu uma rosa na favela. Canta, canta, nasceu uma rosa na favela. Enquanto a tristeza não vem, Tristeza mora na favela, às vezes ela sai por aí. Felicidade então, que era saudade sorrir. Brinca um pouquinho enquanto a tristeza não vem.